Muito boa noite. É um prazer poder estar aqui para me dirigir aos irmãos da nossa igreja, aqueles que estão buscando fazer a vontade de Deus, que estão procurando sempre se alimentar do pão da vida. Nós ficaríamos desnutridos espiritualmente se nós não participássemos dos cultos, onde a palavra de Deus enche o nosso coração de esperança, de alegria, nos dá direção também, nos fortalece para os embates da vida. Eu gostaria de fazer uma oração aqui. Você certamente tem o seu pedido de oração. Nós sabemos que não dá para a gente ver ao vivo aqui agora todos os pedidos, mas você pode escrever e depois nós queremos ir vendo e anotando e orando por esses pedidos. Então eu gostaria de encorajar você a depositar os seus pedidos nas mãos do Senhor através da oração. E você pode escrever aqui nesse site, nessa página, para que a gente conheça. Nesse momento, eu já quero fazer uma primeira oração para nós abrirmos a palavra de Deus e Ele poder falar conosco. Ao longo da meditação aqui espiritual, você pode ir escrevendo e depois nós queremos orar por esses pedidos. Vamos orar agora? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome pela vida, pela salvação que há no Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado também, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E te agradecemos pelo Teu Espírito, que ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que entendamos a Tua palavra. Peço que o Senhor esteja conosco, Senhor, ao meditarmos em um trecho do Evangelho e que as lições sejam profundamente guardadas em nosso coração e em nossa vida, para que nós possamos consultá-los e dali tirar força sempre que precisarmos. Entrego estes momentos em Tuas mãos, as nossas vidas, nossos pedidos de oração e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de abrir a Bíblia com os irmãos, a minha já está aberta aqui, em João capítulo 7. Nós vamos ver aqui um trecho do Evangelho e vamos extrair lições muito importantes para a nossa vida. Enquanto você abre aí, em João capítulo 7, eu só quero fazer uma atualização aqui. Nós vimos que foi votado ali pelo STF na última reunião deles, eles não permitiram que abrisse, que liberasse as igrejas mais do que já estava sendo permitido. Então voltou a funcionar, agora em todo o estado, a lei que permite até 25% das pessoas. E aqui nessa igreja, 25% ainda é um número pequeno. Se nós calcularmos 700, o número de pessoas permitido oficialmente aqui, assentadas, dá 175 pessoas. Então nós vamos em breve fazer um projeto de inscrição e vamos enviar para os irmãos nos links, nos grupos da igreja, para que aqueles que não têm problemas de alguma doença, que não estão dentro dos grupos de risco, possam se inscrever para a gente ter um controle. Porque se nós liberarmos assim, podem vir que dá 170 pessoas, com certeza passa. E aí nós teríamos problemas com a lei. Então, nós vamos fazer essa inscrição e atingindo o número, nós cancelamos. Assim que a gente postar para vocês a inscrição, assim que atingir o número, a gente cancela. E aí o link não vai ter mais efeito. Se em algum momento, depois que a gente lançar, você não conseguir acessar mais o link, é porque já deu a 170 pessoas, tá bom? E nós vamos colocar um número menor ainda, porque temos que contar aqui o pessoal do som, o pessoal da sonoplastia, os diáconos. Então nós queremos tentar chegar perto do limite, mas jamais passar. Nós esperamos que em breve possamos ver aqui mais irmãos. Em breve vamos convocar as classes. Em breve vamos colocar aqui, queremos ver a classe 1 e 2 da Escola Sabatina em algum desses sábados. Aí vamos mandar um outro, queremos ver as classes 2, 3 e 4. Lógico, aqueles que podem vir, que não fazem parte dos grupos de risco. Queremos ir incentivando aos poucos os irmãos que podem a comparecerem à igreja. Assim que liberar um número maior, talvez 50%, nós queremos estabelecer, já marcar uma santa ceia, porque nós precisamos tanto disso. Nós não podemos mais fazer de maneira virtual, à distância. Então, assim que liberar um número maior, nós faremos 2 sessões aqui para termos a santa ceia e para reinaugurarmos aqui a nossa presença na casa de Deus. Enquanto isso, a gente continua fazendo como dá, à distância. E continuamos estudando a palavra de Deus e sendo ativos como igreja. Porque igreja não é o prédio,
Na Bíblia, quando fala igreja, eclésia, é o povo de Deus, é a assembleia dos escolhidos, dos salvos pelo sangue de Jesus. Então não é só vir ao templo que a gente é igreja, pelo contrário, a gente é igreja onde a gente estiver, que a gente continue ativo, proclamando e aguardando o reino de Deus. Sua Bíblia já deve estar aberta, João capítulo 7, eu vou ler aqui. Passadas estas coisas, as conversas que tinham acontecido, Jesus andava pela Galileia, longe ali de Jerusalém, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Jesus sabia que iria morrer nas mãos dos judeus, mas não era a hora ainda. Tudo tem seu tempo no programa de Deus. Jesus teria que morrer ali naquela sexta-feira, como nós enfatizamos tanto na semana de Páscoa. Jesus morreu exatamente na hora em que morreria o Cordeiro Pascal. Era ali, no cronograma de Deus, que aconteceria. Então Jesus estava andando longe de Jerusalém, porque os judeus já queriam pegá-lo e matá-lo. Verso 2, ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos por parte de pai, não é? Porque Maria era virgem, Jesus foi o primeiro filho. Jesus tinha irmãos, então era de José, porque Maria não tinha filhos antes, ok? Dirigiram-se a ele os seus irmãos e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. E o verso 5 explica por que eles falaram isso. Aqui diz assim, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Mas nós sabemos aqui, ao olhar mais para frente, vocês sabiam que 2 irmãos de Jesus escreveram 2 livros da Bíblia? O livro de Tiago e o livro de Judas foram 2 irmãos de Jesus. Lógico, por parte de pai, por parte de José. E eles já começam o livro com uma afirmação totalmente contrária ao que nós vemos aqui, essa declaração de falta de fé. Ué, se você é mesmo, você quer aparecer, vai lá, se mostra ao mundo, né? Lá os 2 livros, o de Tiago e o de Judas, obviamente Judas Iscariotes era outro, né? Esse era um outro, Judas tinha muitos desses na época. Eles já começam falando que são servos de Jesus Cristo. Mas Jesus sofreu, ele diz que um profeta não tinha honra, não era reconhecido em sua própria casa. E nós vemos aqui uma demonstração disso. E Jesus mostra que o tempo é o de Deus. Nós vimos no verso 5 que nem os seus irmãos criam nele. No verso 6 disse-lhe Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Por falar ao mundo que as suas obras são más, o mundo te odeia. E isso acontecia com Jesus, mas não acontecia com os irmãos dele. E veja que interessante, no verso 8 Jesus diz, subi vós outros à festa, subam vocês primeiro. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas veja que interessante, os seus irmãos foram e Jesus foi logo depois. O tempo dele não era ir junto com os irmãos, era para ir um pouco depois. Veja só, no versículo 10, mas depois que seus irmãos subiram para a festa, aqui diz subir geograficamente, né, da Galileia para Jerusalém, diz que existe uma subida. Depois seus irmãos subiram para a festa em Jerusalém, então subiu ele também, vejam, logo depois, não publicamente, mas em oculto. Eu estou em João capítulo 7, verso 11. Ora, os judeus procuravam na festa por Jesus e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Os que criam em Jesus não falavam abertamente para não serem rejeitados pelos judeus, para continuarem com um bom status junto com os judeus. Vejam só, irmãos, esse trecho, eu vou ler mais um pedacinho daqui a pouquinho, ele mostra 2 coisas, que Deus tem o seu tempo. As pessoas, os discípulos, um pouquinho antes a gente vê que eles
dispensaram, eles abandonaram Jesus um pouco antes dessa leitura, porque Jesus estava fazendo discursos difíceis de que ele morreria, de que ele daria sua carne, sua vida ao mundo. Então alguns discípulos o abandonaram. E Jesus perguntou aí para os seus 12, e aí, vocês também querem me deixar? Vão me abandonar? E Pedro fez uma declaração bonita, falou, Senhor, mas para onde a gente vai? O Senhor é a fonte da vida e tal. Então, os discípulos estavam começando a abandonar Jesus por causa dos seus discursos duros. 2 lições nós vamos aprender aqui nessa meditação de quarta-feira. Deus tem o seu tempo. Eles estavam esperando Jesus dominar o reino ali da Palestina, da Judéia, de toda a região. E isso não acontecia nunca. Já estavam passando 3 anos e a expectativa errada deles não se cumpria nunca. E eles estavam abandonando Jesus. Então essa é a primeira lição. Deus tem o seu tempo. E vejam que aqui nós já vimos isso, Jesus falando assim, o meu tempo não chegou, o de vocês está sempre presente. Ele fala para os irmãos que o acusavam. Mas logo que eles foram, ele foi. Eles não sabiam quando era o tempo de Deus, o tempo de Jesus. Nesse caso era logo depois do deles. E eles não sabiam disso. A primeira lição então é, Deus tem o seu tempo. Nós precisamos confiar nele. A segunda grande lição aqui é, a palavra de Deus tem que ser devidamente compreendida para nós podermos ter fé nele. Se nós compreendemos a palavra de Deus de maneira errada, a nossa fé não tem chão, não tem fundamento. Veja, eles estavam esperando Jesus dominar o reino terrestre para se mostrar o rei dos judeus. Mas não era essa a promessa de Deus. Eles estavam numa expectativa errada que não acontecia nunca e eles não conseguiam mais desenvolver fé. A nossa fé, irmãos, tem que estar baseada na verdade. Tem que estar muito bem fundamentada na Bíblia, com expectativas corretas a respeito do que Jesus espera de nós. As expectativas falsas nos frustram e nos afastam de Deus. E elas afogam a nossa fé. Primeira lição, Deus tem o seu tempo. Segunda lição, precisamos conhecer a palavra de Deus para termos fé nele de maneira correta. E a terceira lição, irmãos, que nós vamos ver aqui, é que como nós precisamos ter fé correta, a fé verdadeira, Satanás usa agentes para enganar a nossa mente, para destruir a maneira correta de pensar, para mudar a maneira como nós enxergamos e entendemos a Deus. Olha só o que aconteceu aqui mais para frente. Eu vou pular aqui para o versículo 25. Então, nós vimos um pouquinho antes, lá no versículo 12, que havia grande murmuração, não é? Uns diziam, ele é bom, ele cura pessoas, ele é bom. Outros, não, ele está enganando as pessoas. E dependendo da maneira como a pessoa conhecia Jesus, conhecia as promessas bíblicas, eles iam entender, realmente, eu acho que não é assim, ele está enganando as pessoas. Porque o Messias vai descer do céu com uma espada, vai matar Herodes, vai matar Pilatos. A fé falsa fazia com que eles não conseguissem entender Jesus. Olha só como que a gente vê mais exemplos disso no versículo 25. Diziam alguns de Jerusalém, quando viram Jesus, né? Ele estava meio disfarçado ali na festa, estava depois no templo ensinando, ele só não apareceu muito ali por fora. E aí diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuravam matar? Não é ele que estavam tentando matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Olha aqui o engano. É o terceiro ponto que eu quis mostrar. Nós precisamos crer de maneira correta. É a segunda lição que nós falamos. E a terceira é, Satanás usa agentes para distorcer a maneira como nós cremos. E veja esse argumento aqui, ó. As autoridades reconhecem que ele é o Cristo, que ele é o Messias? Em outras palavras, se as autoridades não o reconhecem, ele não é. Se as pessoas estão dizendo que ele é, mas as autoridades do templo dizem que não, então ele não é o Messias. Um argumento errado para fazer as pessoas pensarem errado e tirarem conclusões erradas também. Isso acontece muito hoje, viu? Lá no versículo 27 eles dizem, nós todavia sabemos de onde ele é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Onde está escrito isso? Mas foi um argumento popular que surgiu entre eles. Quando surgir o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Mas na Bíblia diz que ele nasceria em Belém, na Judéia, não é?
que ele seria chamado de Nazareno, cresceria em Nazaré. Então veja, a ideia popular é, quando vier o Messias, ninguém vai saber de onde é que ele veio. E dependendo da base das pessoas, o fundamento na Bíblia, eles iriam acreditar nisso ou não. Eles iam falar, é mesmo, né? Eu sei de onde ele veio, ele cresceu lá, era da cidade vizinha minha. O pai dele era carpinteiro, eu sei de onde ele veio, então ele não é o Messias. Conclusão errada, baseada num argumento errado, numa distorção da verdade. Vocês sabem que há meios de fazer a pessoa pensar errado? Os sofistas eram um grupo de filósofos antes de Cristo. Pouquinho antes de Sócrates, na época de Sócrates, aí uns 400 anos antes de Cristo. Os sofistas eram detestados pelos outros filósofos, porque os outros filósofos faziam de graça o ensino. Os sofistas faziam por dinheiro, por interesse. E eles ensinavam os filhos das pessoas, as pessoas contratavam os sofistas, pagavam eles, e por isso os outros filósofos os detestavam. O tal do Sócrates brigava com os sofistas, porque ele dizia que o ensino tinha que ser de graça, as pessoas vinham voluntariamente aprender dele. Os sofistas, e daí vem o termo sofisma, que quer dizer um engano bem elaborado. Eles treinavam as pessoas desde pequenas, os jovens, para serem políticos quando crescessem. A Grécia foi a mãe da democracia. A Grécia criou a ideia da democracia. Em vez de ter um rei dominando e mandando em todo mundo, eles escolhiam os candidatos ali, pela maioria, também consultavam os deuses às vezes lá, né, do jeito deles, mas tinha a ideia de escolher. Então o que os sofistas faziam? Eles treinavam as crianças desde pequenas, bem pagas pelos pais, para que as crianças se tornassem políticos. Quem ganhava? Quem tinha o melhor argumento. E os sofistas ensinavam eles a ganhar não pela verdade, mas por uma técnica chamada erística, que é como ganhar um debate, mesmo estando errado. Isso 400 anos antes de Cristo. A técnica erística, esse nome erística vem da deusa grega Eris, que é a deusa do caos. A deusa do caos, a deusa Eris, deu o nome para a técnica deles de criar um caos num debate político e torcer a verdade e ganhar o debate. Então, eles eram detestados por isso, porque eles não ensinavam como falar a verdade. Eles eram detestados pelos filósofos, né? O povo queria que os filhos ganhassem para ser representante da cidade. Eles não ensinavam como ganhar um debate com a verdade, mas como ganhar um debate com argumentos, com técnicas para destruir o oponente, para ganhar o debate e não para mostrar a verdade. Irmãos, isso acontecia muito. Tanto é que quem fazia um discurso bonito era louvado, porque poderia ganhar num palanque ali, debatendo com outras pessoas. Vocês veem que Herodes morreu fazendo um discurso e sendo elogiado. Lá em Atos diz que o Herodes fazia um discurso em público, eles amavam isso. E os sofistas ensinavam como fazer um bom discurso, não com a verdade, mas com boa eloquência. E diz que o povo dizia de Herodes, isso está lá em Atos, nossa, ele fala como um Deus. Na cabeça deles, então, os deuses falavam muito bem, não é? Esse homem fala como um Deus, não fala como homem, e o Herodes falando, se achando, e o livro de Atos diz que ele morreu na hora, os intestinos saíram para fora. Há algumas possibilidades de que doença que ele tinha, que diz que arrebentou ali, saiu os intestinos fétidos, cheio de bichos. Ele devia estar já sofrendo com alguma doença lá há algum tempo, ou foi na hora que aconteceu isso. E Flávio Josefo, um autor da época, menciona isso que aconteceu com Herodes. Tá? Ele só não fala que Herodes morreu na hora. Talvez levaram, a Bíblia fala a verdade, Herodes morreu na hora. Talvez ali os políticos deram um jeito de recolher o corpo dele, de fazer alguma coisa, de tentar curar. Flávio Josefo, que viveu na época, relata a morte de Herodes, só que ele diz que ele morreu dias depois. Talvez Flávio Josefo foi enganado por isso. Mas eu não estou fazendo uma digressão aqui do nosso sermão, só estou trazendo aqui para vocês entenderem como que fazer a pessoa pensar errado era já uma técnica antiga. E você vê aqui que eles estão usando isso. As autoridades aceitam ele como Cristo? É uma técnica de fazer pensar errado. Não. Então por que você está crendo se as autoridades do templo não creem? Então você está errado, você está louco. Você quer saber mais do que as autoridades do templo? Era uma técnica. Em vez de falar a verdade, o que a Bíblia diz sobre ele? Eles usaram um argumento, um desvio que parece convencer. E o outro argumento aqui é, quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Era uma causa popular,
mas que não era a verdade. Então é um apelo, isso é uma técnica, é um apelo à causa popular, e aí perde a verdade. Sabe que existe uma conta matemática, o pastor Rodrigo Silva fala isso, uma conta matemática que eu induzo você a pensar errado. É isso que eles faziam. Eu vou dar o exemplo aqui da conta matemática. E isso, irmãos, é só uma ilustração de como isso acontece na vida real, na fé também. Olha só essa conta, o pastor Rodrigo que mostra isso. Eu já tinha visto antes. Mas ele diz assim, imagine que 3 amigos foram a uma pizzaria. E no final, ao fecharem a conta, deu R$27. E aí os 3 amigos, cada um daria 9, não é? Custou 9 para cada um, 3 vezes 9, 27. Cada um dos amigos deu para o garçom uma nota de R$10. E o garçom foi lá no caixa buscar o troco, não é? Então o garçom foi lá e na hora que ele chegou no caixa, ele viu que havia uma promoção que ele não sabia, que não constava no menu. A pizza dos 3 amigos foi R$25 e não 27. Então o garçom pegou o troco, R$5, e até chegar na mesa dos amigos, ele pensou assim, lógico, é uma história ilustrativa, né? O que ele fez foi errado. O garçom pensou assim, 5, eu vou dar 5 para 3, como é que eles vão dividir 5 para 3? E aí ele pensou, eles já pensam que foi 27, embolsou R$2 e deu para eles os 3 que eles esperavam de troco. Então, para os 3 amigos deu tudo certo. Agora vem a pergunta, olha só, faça comigo as contas. Os 3 amigos então consumiram R$27, não é? Cada um custou 9, deu 27. Mais 2 no bolso do garçom, 29. Onde foi parar R$1 dessa conta? Interessante, não é? Antes de eu ver isso com o pastor Rodrigo, eu tinha lido em algum lugar, eu peguei até palitos para poder calcular, e aí eu percebi o erro da questão, que eu não vou falar para vocês tentarem descobrir. Tá? Veja, onde foi parar R$1? A conta deu R$27, os amigos pagaram, cada um deu 9. O garçom pôs 2 no bolso, 27 mais 2, 29. Onde foi parar R$1 que inteira 30? Então você faça as contas, mas isso aqui é só um exemplo para você ver como as pessoas induzem outras a pensarem errado. Induzem elas a fazer a conta de modo errado e ficar, é mesmo gente, onde é que foi parar R$1? Né? E isso acontece na vida espiritual, na vida educacional, em várias instâncias, a ponto da pessoa formatar uma mente que tira conclusões erradas em muita coisa, com certeza ainda. É por isso que nós vimos tanta discussão hoje de direita e de esquerda, que as pessoas formataram as suas mentes nos extremos e não conseguem ver de outra forma. E ambos os lados dizem, como fulano pode ser tão cego e não entende isso? E amigos, isso tem confundido as pessoas da igreja também. Em matéria de doutrina espiritual, as pessoas têm assimilado erros, elas têm aprendido a pensar errado e têm tirado conclusões erradas também. Ainda mais nessa época de internet, todo mundo em casa assistindo tantos pregadores, cada um com verdades diferentes, e isso está confundindo muito as pessoas, porque elas estão pensando errado, saindo da razão, saindo do trilho da lógica da Bíblia. Eu quero continuar aqui um pouquinho para a gente ir para a conclusão, lá no versículo 30. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Mais uma vez o que eu falei, a primeira lição desse trecho. Mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Então vejam como que aqui de novo está enfatizando isso. Deus tem um tempo. Queriam prendê-lo, mas o medo dos judeus e outros fatores impediam que eles o fizessem. Não era a hora de Deus ainda. Temos que ter isso bem firme em nossa mente, irmãos. Sabe por que as igrejas não abriram? O STF está fazendo isso e aquilo e tal, e a doença e o pico, mas não chegou a hora ainda também. Deus espera que a gente faça alguma obra, apesar do templo estar fechado. O templo está fechado, mas a igreja está ativa, ou deve estar ativa. Deus tem um plano para nós. Deus espera que a gente seja igreja, apesar das dificuldades. Mateus, aquela câmera está ligada também? Deus espera que a gente seja igreja. Está difícil? Está difícil. Para mim, como pastor, está desesperador. Eu estou pregando aqui, tem 2 pessoas aqui.
o nosso amigo José, da empresa que nos ajuda nas câmeras, na filmagem, na transmissão, e o Mateus, do departamento. É horrível não ver o rosto dos irmãos, mas ainda não é a hora. A gente continua fiel mesmo assim. Tá? Essa é a primeira grande lição daqui. Lá no versículo 31, veja, o engano acontecendo para enganar as pessoas. E contudo, no verso 31, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, porventura fará maiores sinais do que esse homem tem feito? Vocês estão esperando alguém fazer coisas maiores do que ele? As pessoas usando a razão, usando a Bíblia. Há sempre dois grupos de pessoas: os que creem e abraçam a fé baseados na razão, e os que vão sendo levados pela multidão, pelas ideias populares. Você pode dizer: não, pastor, tem um grupo neutro investigando. O grupo neutro já fez a sua escolha também. Ele ainda está com as multidões que duvidam também. Eu quero continuar para a gente chegar aqui a um finalmente. Verso 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Mandaram guardas prender Jesus. E lá no versículo 45, pulando, a gente vê a volta dos guardas. Eles ouviram o sermão de Jesus, esperando a oportunidade de agarrá-lo. Eles ficaram lá esperando e ouvindo os sermões. E aí eles se converteram, ou pelo menos ficaram confusos. Verso 45, voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Versículo 46, responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Eles foram com a missão de prender Jesus, mas ao terem que esperar a multidão sair, não é? Diminuir, para prenderem Jesus, eles tiveram que ouvir a palavra. E a palavra mexeu com eles, eles voltaram de mãos vazias. Ninguém jamais falou como este homem. E aqui vem de novo a técnica de enganar, a técnica erística. Em vez de usar a razão, usa-se a técnica dos sofistas, com sofismas, que são argumentos errados para a pessoa raciocinar errado. E aí eles trouxeram esse argumento aqui. Olha só o que eles falaram para os soldados. Verso 47, replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Até vocês foram enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades? Ou algum dos fariseus? Vocês estão loucos, ele está dizendo. Será que enganaram vocês? Olha aqui, as autoridades não creem nele. Vocês vão crer, vocês estão enganados igual o povo. E era perigoso eles pensarem desse jeito. Realmente, se as autoridades não creram, acho que a gente foi enganado. E desprezar toda a palavra que eles tinham ouvido. É isso que a internet tem feito com muita gente hoje, viu? No versículo 49, eles xingam o povo que crê em Jesus. Chama o povo, entre aspas, perdoe-me aqui, mas de burros, entre aspas. Porque olha o que eles dizem aqui no versículo 49. Quanto a esta plebe, esse povo, não é? Que nada sabe da lei, é maldita. Vocês estão seguindo esse povo tonto, que não conhece a lei. E a ideia era de que então eles conheciam, eles estavam certos, em vez de se basear no argumento bíblico, aqui na palavra. Tá? E no versículo 50 diz que Nicodemos, um deles, um dos que eram do Sinédrio, que antes fora ter com Jesus, lembram João capítulo 3, que ele foi procurar Jesus escondido de noite para ninguém ver, ele estava ali na dúvida, e ele estava ali nessa hora. E ele perguntou para eles: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? E aí deram também uma nele aqui, para tentar fazer pensar errado. Verso 52, disseram eles para Nicodemos: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Ou seja, a ideia deles é de que quem cria em Jesus tinha que ser galileu, porque cresceu na região dele, porque judeu não ia cair nessa. Será que você é da Galileia também, Nicodemos, para acreditar nesse homem? Argumento errado, não é? Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia, examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Verdade. Olha só os argumentos. Na Bíblia não diz que da Galileia se levantaria profeta. Não está escrito. Mas Jesus não veio da Galileia. Jesus tinha vindo de Belém, ele tinha crescido em Nazaré. E ele cresceu
Nazaré na Galiléia. Ele cresceu na Galiléia, mas não quer dizer que ele viria de lá. Então, são argumentos que se usam para a pessoa pensar errado. Igual a matemática que eu passei para vocês. Talvez alguns já conseguiram resolver aí alguns bons de conta, outros vão ter que fazer no papel. Mas é igual esse exemplo, faz-se com que as pessoas pensem errado, para terem conclusões erradas. Será que você não viu? Examina a Bíblia, Nicodemos. Examina. Você vai ver que na Bíblia inteira não fala de que o profeta, o Messias, viria da Galiléia. E aí o Nicodemos podia ler de ponta a ponta e falar, é mesmo, não fala, então ele não é. Mas não é esse o argumento. Ele não fala que ele viria da Galiléia. E ele veio de Jerusalém, ele nasceu em Belém da Judéia. Perceberam, irmãos? Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que saber, na hora que querem trazer argumentos errados, saber onde está o furo. Falar, não, mas não é isso que está escrito. Porque senão nós podemos também ser levados com a multidão e crer errado. E estar junto com a multidão que rejeita Jesus. Quando as pessoas não entendem a palavra de Deus, elas avaliam errado e julgam errado. Veja que até depois, quando Jesus estava na cruz, Jesus estava tentando fazê-los se lembrar do Salmo 22. O Salmo 22 começa no versículo 1 dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus falou isso na língua em que eles liam. Muitos liam em grego, mas Jesus leu e falou do jeito que estava na escritura hebraica. Eli, Eli, quer dizer, Deus meu. Lama sabachthani. Por que ele falou assim? Era para eles se lembrarem, eles cantavam os salmos, eles tinham isso decorado. Eli, Eli, lama sabachthani. Peraí, isso aí é Salmo 22, 1. Fala de um homem crucificado com as mãos e os pés furados. Mas mesmo assim, irmãos, quando o nosso coração está duro, quando nós estamos sendo levados pela multidão, mesmo assim, nós ficamos cegos. E quando Jesus falou Eli, Eli, eles entenderam que ele estava chamando Elias. E aí um deles falou assim, ele está chamando Elias. Vamos ver se ele chamou Elias agora. E pegaram lá vinagre e colocaram lá no alto de um bambu, de uma cana, colocaram na boca dele para engasgar ele com o vinagre. Vai, chama Elias agora. Jesus não tinha chamado Elias. Essa foi a compreensão de ouvidos moucos, ouvidos ensurdecidos, porque não estavam aptos com a palavra de Deus, para perceber a palavra de Deus. E é isso que acontece hoje. As pessoas leem a Bíblia, mas tiram conclusões erradas, porque elas têm aprendido a pensar errado a respeito de Deus. Elas leem passagens que falam de ressurreição, e leem onde está escrito ressurreição, entendem desencarnação, uma alma que vai sair. Elas leem Jesus falando que vai voltar em glória, eles leem arrebatamento. Elas leem tantas coisas, e perdem de vista a essência. E com as expectativas erradas, elas podem acabar frustradas e abandonar a fé. Então vejam, esse trecho que a gente leu aqui, irmãos, é para nós, é para a nossa vida espiritual, é para os nossos dias. Ainda existem sofistas modernos que enganam as pessoas, ensinando elas a pensarem errado. Muitas coisas que elas falam são verdadeiras, claro, senão se só falasse coisa errada, ninguém ia dar crédito. E muitos cristãos têm aprendido a pensar errado por beber nas fontes erradas. Expectativas falsas de Deus, frustração e uma vida cristã torta, distorcida. Quais são os pontos que nós vimos hoje nesse trecho que eu li, que eu pulei algumas partes? 3 pontos importantes. Deus tem o seu tempo. Mesmo que pareça que está tudo dando errado, a gente está esperando acontecer, Deus fala, calma, o meu tempo não chegou. Tudo que Jesus prometeu que vai acontecer. A gente tem que ser fiel todo o tempo, até quando chegar o tempo de Deus. E veja que no caso dos 2 irmãos que duvidaram, quando ele falou, meu tempo não chegou, vão lá, o tempo dele era logo depois em que eles fossem. Então, a lição primeira é, o tempo de Deus é certo, Ele sabe quando, Ele sabe como, Ele sabe quanto, Ele sabe o porquê. Confie no Senhor. Continue sendo fiel. A segunda lição é, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para ter a fé nele concreta, de maneira correta. Vejam, vocês viram as disputas? Uns achavam que ele era bom, outros achavam que ele estava enganando, e por aí vai. Temos que ter a fé correta. E a terceira lição, para que a gente não tenha a fé correta, existem enganadores, usando a própria Bíblia para distorcer a verdade, para a gente ter uma visão errada
e interpretar errado, conclusões erradas. Nós vemos hoje na igreja, irmãos brigando por questões tão pequenas, e você vê que é por falta de conhecimento bíblico. E eles usam a Bíblia orgulhosamente, um versículo em, como é que eu digo? Em detrimento de outros versículos, eles aplicam um versículo totalmente fora do contexto para defender a verdade deles, não é? Um dos versículos que se usa muito hoje, que está fazendo as pessoas pensarem muito errado hoje é: Deus é amor, o mais importante é o amor. E é verdade, está na Bíblia, só que eles usam isso de tal maneira que despreza a obediência, despreza a necessidade de normas, de leis, de regras. E aqui é um grande erro, é pensar errado. E nessa teoria de que o mais importante é o amor, hoje eu vi alguém falar isso, o amor está acima da lei. O amor não está acima da lei, o amor é o fundamento da lei. Porque Jesus diz que quem ama cumpre a lei. Porque a lei, se você obedece à palavra de Deus, se você ama, você não vai matar, não vai roubar, não vai adulterar, não vai adorar imagens, você vai guardar a lei de Deus, o dia de descanso. Então, o amor é a base da lei. Quem ama, obedece à lei. Só que o que se ensina hoje é, se você ama, não precisa obedecer. Deus é amor e Ele aceita tudo. Quanta gente está caindo nisso. É um amor que não é santo. É um suposto amor que rejeita a obediência às normas e que acaba aprovando as próprias coisas que Deus abomina. Quanta coisa nós temos que aprender nos evangelhos, não é? Essas 3 lições são apenas 3 de muitas que a gente poderia retirar daqui também, mas eu quis enfatizar essas 3 lições. E eu quero terminar com uma parte que Jesus ainda fala aqui em João, no capítulo 10. João, no capítulo 10, versículo 16. Ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas. Os judeus estavam ficando com os ouvidos moucos, não entendendo mais as palavras de Jesus. Ele falava Eli, eles entendiam Elias. Ele falava uma coisa, eles entendiam outra. Jesus tem outras ovelhas. Jesus tem filhos em todos os lugares. E Ele espera unir esses filhos pela mesma palavra, pelo mesmo Espírito. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, que seriam os judeus. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão, olha só, elas ouvirão a minha voz, porque os judeus não estavam ouvindo mais, eles estavam ouvindo os sofistas judeus. Não eram sofistas eram gregos, mas eu estou comparando. Eles estavam ouvindo os sofismas dos judeus, distorcendo as ideias e duvidando de Cristo. Já os que são de Jesus, ele fala: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Tá? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Tomara, irmãos, que nós façamos parte desses que ouvem a voz de Jesus, que não se confundem com outras vozes se passando pela voz de Jesus, que não se confundem com interpretações que as pessoas fazem dizendo que é a voz de Jesus. Lembre-se que uma das profecias do final dos tempos diz que as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos, lembra-se disso? As pessoas sentirão coceira nos ouvidos, não querem ouvir a sã doutrina, e diz que elas se cercariam de falsos mestres de acordo com as suas próprias cobiças. Não é isso que tem acontecido hoje? A minha própria cobiça, não, eu quero curtir esse negócio. Esse ensinador está dizendo que pode? Não, então esse aqui é o bom. Não é porque eu vou consultar o que ele está falando e comparar, ver se tem harmonia. É porque eu quero seguir a minha própria cobiça e sigo esses ensinadores. E eles têm crescido muito. Talvez o mundo de hoje cristão não esteja ouvindo bem a voz de Deus, porque está confuso com muitas teorias, muitas ideologias e muitas interpretações distorcidas da verdade. As pessoas podem até reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, mas é uma fé que as desvia de Cristo, que lhes dá expectativas erradas e muitas frustrações. Que Deus nos abençoe para que a gente possa estudar a palavra, que a gente nunca sinta coceira nos ouvidos, que a gente sempre tenha os ouvidos espirituais bem limpos para ter prazer em ouvir a verdade, que a gente não saia procurando falsos ensinadores de acordo com nossos próprios prazeres.
e que a gente não seja apenas ouvinte, mas que a gente seja praticante da palavra, repetidores, comunicadores dela, preparando esse mundo para a volta de Jesus. Para mim, a sacudidura já está começando, com essa grande sacudida aí que a doença deu. Muitas pessoas talvez nem sintam necessidade de voltar para a igreja. Mas isso faz parte do fim, para a gente se preparar bem melhor e ter força para pregar o evangelho àqueles que querem ouvir. Que a gente seja exemplo nisso, que nós sejamos os primeiros a querer ouvir. Eu quero fazer uma oração com vocês e quero incentivar mais uma vez a colocar os seus pedidos de oração, escrevendo aqui para nós na página. E se for alguma coisa muito particular que você não queira expor, manda para mim um WhatsApp para que eu possa orar por você no ponto, sabendo exatamente se precisar para a gente conversar por telefone. Alguns têm medo da visita, aliás, muitos têm medo, mas para eu poder te visitar também, se for o caso, à distância, ali da calçada, para a gente orar juntos, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pelo Evangelho, obrigado pela Tua palavra. Hoje nós lemos um pequeno trecho, mas quantas coisas nós podemos aprender, Senhor, que nos fortalecem, nos ensinam como proceder. Muito obrigado, Senhor, por pelo menos essas 3 lições que nós vimos hoje. Ajude-nos, Senhor, a confiarmos no tempo de Deus, que o Senhor sabe de tudo e que nós devemos confiar o tempo todo até que chegue o teu tempo. Que o Senhor esteja conosco como o Senhor prometeu todos os dias e que a gente tenha certeza disso. Senhor, nos ajude também a nos basearmos na Tua palavra, para termos uma fé concreta, baseada na realidade, baseada nas Tuas promessas e não em coisas inventadas pelos homens a respeito de Ti. Que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos direcione e nos dê prazer de ler a Tua palavra e de aprendermos cada vez mais e de sermos transformados à Tua imagem. Senhor, sabemos que há muitos enganos doutrinários, teológicos, ideológicos, muitos cristãos com ideias totalmente anticristãs, adaptadas ao cristianismo, ideias de marxismo, de feminismo e tantos ismos errados. Eu te peço que o Senhor nos liberte dos ismos e que o Senhor nos ajude a nos fundamentar apenas na verdade, apenas no cristianismo como fonte da verdade e da realidade. Entrego nossas vidas em Tuas mãos, os pedidos de oração que são feitos depositando a fé no Senhor e que a gente possa sempre andar com a cabeça erguida, sabendo que somos filhos e filhas de Deus e que nada e nem ninguém nos afaste do Teu amor e da Tua palavra. Te suplico nos entregando em Tuas mãos, pedindo por cura, por libertação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e aguarde em breve, num link aí pelo WhatsApp, a inscrição para você estar com a gente no sábado dentro do número garantido. E que Deus nos abençoe.